Eu falei de um assunto no grupo caseiro, continuo meditando sobre ele. E eu quero ler rapidamente, é Mateus 25. Eu queria ler rapidamente aqui 3 parábolas. A gente vai. São parábolas conhecidas. Todos nós conhecemos. É a parábola das 10 virgens. Mateus 25. É a parábola das 10 virgens, a parábola do talento. E Jesus, na verdade, ele termina falando sobre o grande julgamento. Eu assisti ontem esse filme Você Acredita e eu fiquei mais pensativo ainda sobre esse assunto que eu tinha falado na terça-feira lá no grupo. Vamos ler? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos, Jesus começa da mesma forma que ele começou a outra. Ele fala: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus fala do dia do grande julgamento. Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te virmos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Eu gostei e gosto de ler os assuntos de Jesus, porque nós que pregamos a palavra, nós que temos a incumbência de falar, nós procuramos falar a mesma coisa de várias maneiras. Por quê? Porque nem todos entendem da mesma forma, não é assim? Às vezes nós precisamos de algo, de uma abordagem diferente para que nós possamos entender aquilo que estão querendo passar para a gente. E aí, de acordo com a circunstância, de acordo com o coração, de acordo com a estrutura, de acordo com o entendimento, a gente entende de forma diferente, porque o reino de Deus ele é muito simples. Ele é simples demais que a gente até pensa assim: será que é só isso? De tão simples que ele é. Mas, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que Jesus ele fala de várias maneiras a mesma coisa, para poder ver se nós conseguimos entender de alguma forma aquilo que é simples. Aquilo que é simples. O certo, quando nós lemos nas Escrituras, nós sabemos que Jesus ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. O Pai colocou tudo em suas mãos. Diz que ao nome de Jesus, foi Paulo Ricardo que falou isso hoje aqui, parafraseou aqui o texto de Filipenses, não foi isso? Diz que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome acima de todo nome, toda a boca confessará que ele é Senhor. Amém? E todo joelho se dobrará diante dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Uma outra realidade é que ele vai voltar. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá nos buscar. Ele não vai vir buscar a Assembleia Metodista, a Ebenezer, a Batista, a comunidade ou aqueles que se dizem de Cristo. Ele vai vir buscar pessoas que entregaram suas vidas a Ele, que recebem como Senhor da sua vida. Aqueles que Ele falou que onde estiverem 2 ou 3 no nome dEle, ali Ele estará, é uma realidade. Ele estará lá conosco. Amém? Pode ser aqui no cinema, no Quality, pode ser na praça, pode ser na casa, pode ser na praia, aonde for que você estiver 2 ou 3 no nome de Jesus, é a sua igreja. Amém? E aqueles que ele revelou, aquele que ele buscou. Talvez eu não conheço todos estão aqui, nós temos visitantes hoje aqui, mas é bom falar. Não somos nós que escolhemos ao Senhor, é Ele que nos escolhe. Ele falou que foi Ele que nos alcançou. Quem nos revelou
o Evangelho foi o Espírito Santo. Quem nos revelou Jesus foi o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantos podem dizer amém? Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vai vir buscar essas pessoas. Ele vai vir tirar do meio desse mundo em decadência, numa contagem regressiva. Nós fazemos a conta da maneira errada. Nós comemoramos mais um ano que se passou. Na verdade, é menos um. O dia que Jesus morreu na cruz, o mundo entrou numa contagem regressiva para o fim. Tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Amém? Tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Isso é interessante saber porque, amados, que às vezes eu encontro a igreja orando contra o anticristo, contra a nova era, contra a globalização. Está escrito que tudo isso vai acontecer. Está escrito que o anticristo vai se levantar. Está escrito que a igreja vai ser perseguida. Está escrito que muitos vão morrer por causa do nome de Jesus. E está escrito que ele vai vir e vai julgar o mundo e vai separar os bodes e as ovelhas e vai levar para si aquilo que é seu. Está escrito. Não tem como fugir. Não tem como orar ao contrário. Não tem como pedir para o Senhor dar mais um tempo de misericórdia, porque aquilo que está escrito, aquilo que Jesus falou, vai se cumprir. Você pode dizer amém? É importante saber essas coisas. É importante também saber que um dia, quando Jesus vier buscar os seus, ele falou que vai ter um juízo. Vai ter um juízo. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Todos. Eu, inclusive, a primeira vez que Deus falou comigo foi numa missa de 7º dia de um amigo que tinha morrido. Eu nunca tinha perdido ninguém que eu tivesse conhecido. Nunca tinha perdido. Com 25 anos de idade, não conheci ninguém que morreu. E aí o cara morreu, eu não entendi nada. Que trem é esse? Morreu e acabou, sumiu. E aí numa missa de 7º dia, o padre falou assim, olha, esses entes queridos de vocês, que eles fazem uma missa, né? A Igreja Católica faz uma missa de 7º dia para uns 50 que morreram. Aí vai todo mundo lá. E aí falou aqueles nomes todos, inclusive do meu amigo, falou, eles vão estar agora, abriu o Apocalipse 20, 21, falando sobre o grande juízo do trono branco, e falou que todos comparecerão diante do tribunal de Deus, falou, esses teus amigos vão estar agora diante do Senhor, para prestar conta da sua vida. E ele fez uma pergunta, o que ele vai estar falando lá agora? E aí nessa hora eu gelei, porque eu lembrei do meu amigo, falei, coitado, está frito, a gente não fazia nada de bom. E aí o padre foi muito inspirado, ele falou, será que ele vai ter a cara de pau de falar para aquele que morreu de braços abertos para ele, que ele não teve tempo de pensar nisso? E aí eu fiquei pensando assim, compadecido dele, né? Pensa, Jeremias, o nome dele, o coitado do Jeremias. Oh, meu Deus. E aí, de repente, ele apontou o dedo assim e falou assim, e você? Parecia que o dedo estava no meu nariz. E você? E aí apontou o dedo assim, se hoje for o teu dia, o que você vai falar? Eu saí daquela missa torto. Solange já estava indo para a igreja, no domingo eu estava com ela lá. Comecei a frequentar a igreja, domingo eu estava lá com ela. Né, Solange? Comecei a subir, tinha uma igreja assim a igreja da maneira de falar, né? Na rua que eu morava, e aí eu comecei a frequentar, sem nenhum entendimento. Nenhum entendimento. Mas comecei a dar uns passos, porque ele vai julgar. O dia do juízo vai chegar. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos de bom ou ruim. Esse dia vai chegar, o dia do juízo vai chegar. E Jesus, ele usa 3 formas de falar dessas coisas que são simples. Primeiro ele fala da parábola das 10 virgens, e ele está falando do fim, ele está criando um cenário,
E é um cenário muito forte que ele fala. Quando nós lemos, às vezes nós não percebemos, mas ele está falando do tempo do fim, ele está falando da sua vinda. Ele está falando do dia que ele vai vir buscar a sua igreja. E ele começa falando da igreja, ele fala de 10 virgens. A virgem é a igreja do Senhor, quantos me entendem? Amém? E aí Jesus fala que 50% dessa igreja vai estar desapercebida. Ou seja, 50% vai ficar de fora. Já parou para pensar nisso? Eu ouvi um pastor falando um dia desse, de um testemunho nos Estados Unidos, e aí ele falou, acredito que é verdade, eu não estava lá, só vou repetir aquilo que eu ouvi. E ele disse que estava num culto, numa reunião, e uma criança foi tomada pelo Espírito Santo em profecia, começou a falar, e ela falou assim, olha, dessa congregação aqui, só 3 pessoas se salvariam hoje, se Jesus voltasse. E para que vocês saibam que eu estou falando é verdade, é de Deus, Deus falou que vai levar um hoje, e o pastor caiu morto na hora. Um era o pastor. 2 eu não sei quem era no meio da congregação. Mas que a situação estava muito ruim, estava. Porque Deus fala. Acredita no que eu estou falando? Eu ouvi, como o pastor que falou é sério, não é um homem que fala abobrinha por aí, eu acredito piamente nisso. E Jesus faz um alerta dizendo que 50% está desapercebida. Desapercebida no quê, amado? Na unção. Eu ouvi um outro pastor falar uma coisa, Marco Feliciano, esse todo mundo conhece, eu achei interessante o que ele falou. Ele falou, olha, a salvação é de graça. A unção custa caro. A unção tem um preço. Tem muita gente que quer a unção de Deus, mas não quer ter nenhum sacrifício. A lâmpada e o óleo que Jesus fala dessa igreja fala da adoração. Lâmpada fala de adoração. A luz, diz que a luz que estava no templo era o candelabro, a lâmpada da adoração, era uma lamparina de óleo. E a ordem era que ela tivesse óleo o tempo todo, porque a lâmpada não podia apagar. Nós só vemos registro na história que essa lâmpada estava apagada no tempo de Eli, o sacerdote, que diz que Eli ia dormir com Samuel antes que a lâmpada do templo apagasse. Então, na época de Eli, a lâmpada apagava, a adoração já estava extinta. Por isso Deus rejeitou aquele sacerdócio e chamou um outro, chamou Samuel para falar com ele, para começar uma nova história, porque aquele sacerdócio tinha apagado. Eu, quando ouço essa parábola, eu lembro disso. Eu lembro da adoração a Deus. Entende? Tinha uma música que a gente cantava antigamente, lá vem eu, falava assim, ó, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos nossa... Vocês cantando é melhor. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Essa música faz referência a esse tema que eu estou falando contigo.
Ela diz que a luz que outrora apagava, lá no templo lá de Eli, agora ela brilha. Cada dia mais somos nós. Por quê? Porque o véu foi rasgado. O dia que Jesus morreu na cruz, o véu rasgou para que nós pudéssemos ter acesso pelo sangue dele diante do Santo dos Santos e adorar o Senhor. Amém? A busca, eu ouvi aquele outro cara que eu ouvi interessante, aquele Rodolfo Abrantes, falando sobre música, é um cara que saiu do meio secular, e ele fala que todo aquele que adora alguém, adora um ídolo, ele se torna parecido com o objeto de adoração dele. E isso é fácil. Você vê que funkeiro tem tudo a mesma cara, metalheiro tem tudo do mesmo jeito, os caras que cantam reggae são tudo igual, né? Todo mundo meio doidão, meio largadão. Porque aquilo que você adora, você se torna parecido. E aí, no caminho da adoração, a gente começa a se parecer com o objeto que nós adoramos ou com a pessoa que adoramos. Se nós adoramos o Senhor, se a lâmpada está acesa todo dia para fazer o nome dele grande, a cada dia nós vamos nos parecendo com Jesus. Amém? Mas o Senhor diz de uma realidade, que no dia da volta dele, 50% dessa massa, chamada igreja, vai estar desapercebida e vai ficar de fora. Porque tinha negligenciado coisas fundamentais na sua vida. Coisas fundamentais. Tem gente que não sabe mais o que é orar, o que é adorar. Tem gente que olha a música como música. Não tem louvor no seu coração, não tem. Louvor é reconhecimento, não reconhece quem Deus é na sua vida. Não consegue adorá-lo pelo que ele é. Busca mais o que não tem do que valoriza o que tem. Não considera que foi achado por Jesus. Não considera que ele te encontrou. Não considera que você tem possibilidade de entrar no Santo dos Santos. Eu acho isso uma grande injustiça. O véu se rasgar para que o homem pudesse ter acesso ao Pai e a porta ficar totalmente livre porque ninguém quer entrar por ela. Pensa num lugar que era para ser congestionado. Pensa num lugar que era para que todos aqueles que quisessem lutassem para estar lá, igual o pessoal que vem para o Rock in Rio, dorme na barraquinha 3 dias antes da bilheteria. Era entrar no Santo dos Santos. Quanto tempo faz que você não entra no Santo dos Santos? Quanto tempo faz que você não sabe o que é uma adoração genuína? Estou falando de show não, tá, amado? Estou falando de ver a Ana Paula Valadão e voltar de lá. Nossa, foi o máximo. Estou falando de quando nós nos rendemos ao Senhor. Os melhores louvores nossos são no meio do deserto. São no meio da adversidade. É na hora que tudo falta. É na hora que o mundo se levanta, é na hora que o inferno se levanta e nós podemos dizer, eu confio em Ti. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor, a minha confiança está em Ti, está nas Tuas mãos, a minha vida é Tua. As circunstâncias me levam para lá, mas eu vou permanecer fiel. Essa é a melhor adoração, amados. Porque o altar de adoração é a cruz. Se você acha que a adoração é se banquetear diante de uma boa banda de música, você está muito enganado sobre o que é adoração. Está muito enganado. Porque o melhor lugar de adorar o Senhor é na hora que eu me deixo ir para a cruz e fico cravado nela e falo, Senhor, eu vou morrer aqui por obediência, mas eu sei que no terceiro dia Tu vai me ressuscitar. É nessa hora que a unção vem, a graça vem, o Senhor bota a mão, é nessa hora que tudo muda. É nessa hora que os verdadeiros adoradores aparecem.
Quantos me entendem? Amém? A outra parábola que Jesus falou dizendo a mesma coisa foi a parábola dos talentos. Ele está falando que vai vir prestar conta. Ele está abordando o reino. E ele está falando assim, cada um de nós temos a capacidade de negociar aquilo que recebemos. Porque a palavra-chave dessa parábola dos talentos é negociar. E aí eu quero deixar registrado, já que está sendo ao vivo, eu já ouvi muita gente falando que Jesus aqui estava falando de dinheiro. Do dinheiro que ele dá na nossa mão, daquilo que a gente tem que negociar e guardar. Entende uma coisa, Jesus está falando por parábolas. Não é aquela história do cara que Jesus estava jogando bola não, parabola não, né? Jesus estava falando por parábolas. Ah, está ao vivo. Jesus está falando por parábolas. Logo, ele está dando um exemplo para aquilo que ele quer falar. Ele não está sendo literal. Amém? Ele não está falando, ele é dono do ouro e da prata. Quantos entendem o que eu falo? Amém? E aí Jesus está falando que nós temos que negociar os nossos talentos. Aquilo de valor que ele nos deu. E esse aqui é um grande problema no meio da igreja. Esse aqui é um grande problema. Eu vou te falar por quê. Porque vocês viram aqui o meu talento para cantar, né? Talento. O meu talento, não é o talento que ele está falando, não, mas vocês viram aqui como eu sou talentoso na música, né? Puxei a canção aqui, demoraram a entender o que eu estava cantando. Porque eu cantando, eu sou um belo pastor. Mas tem um monte de gente que olha para quem canta e fala, eu queria ser assim porque eu não sou, eu não posso fazer nada. Porque acha que a única coisa que Deus deu para ela foi o dom de cantar. E tem gente que canta, que tem vários dons. Tem vários valores para serem negociados, mas só quer negociar aquele porque aquele é que aparece. Aquele é que é visto. Não é assim? Jesus, ele deu a capacidade para cada um. E qual é o nosso maior problema? Não é para quem tem muito talento. Por quê? Porque quem tinha 5 talentos negociou os seus e ganhou mais 5. Quem tinha 2 negociou o seu e ganhou mais 2. Agora quem tem 1 acha que não tem nada. Quem só tem uma coisa para fazer acha que não tem importância nenhuma que faz. Eu ouvi uma história, acho que foi de Solange, minha esposa, que ela ouviu de alguém, ou leu, que um carro estava parado porque não tinha o limpador de para-brisa, não funcionava na chuva. Um carro daqueles valiosos, de potente, né? E aí você imagina uma máquina cara, criada com uma engenharia fabulosa, não pode andar porque tem um limpador de para-brisa que não funciona, que ninguém nem vê ele quando não está chovendo. Ninguém nem sabe para que serve aquilo. Faz nem diferença. Se tiver só no sol, num lugar que não chova, a gente até arranca e joga fora aquilo. Acha que não tem nenhum valor. Mas no dia da chuva, gente, se tivesse aquela paletinha que ficava assim, eu estava feito, agora eu podia andar. Não tem. Nós não damos valor porque achamos que o que fazemos é muito insignificante. Tem uns testemunhos que eu ouço e fico marcado assim, ficam impressos em mim. Eu ouvi aquele cara que vocês conhecem, Jesus Adrian Romero. Quem conhece? Jesus Adrian Romero. Gente, vocês estão ruins de música, hein? Caraca, quem conhece Jesus Adrian Romero? Tá melhorando. Gente, vocês estão... Quem conhece? Está melhorando, vai aumentando. Jesus Adrian Romero é um cantor mexicano, se eu não me engano. Ele não é mexicano? É. Ele é mexicano. Ele é mexicano. Parece que ele é da língua hispana, mas ele é mexicano.
E ele conta o testemunho dele. É um cara que é usado por Deus na adoração, é um pastor, cantor, e milhares de pessoas já foram alcançadas através da música dele. Ele conta como ele se converteu. Ele disse que ele tinha a mãe dele com câncer, isso está no DVD dele. Mãe de uns 4 ou 5 filhos, sei lá, um monte de criança, todo mundo pobre, no México. E uma missionária, uma menina, bateu na porta da casa dela para pedir um copo d'água. O calor estava muito forte, enquanto a mãe deu um copo d'água, ela deu um panfletinho e falou de Jesus para ela. E foi embora. E aquele panfletinho ela leu, o Espírito Santo falou com ela, ela creu. Ela orou a Jesus para ver se era isso mesmo que estava escrito no panfletinho. Jesus curou ela do câncer. E os filhos ficaram maravilhados com aquilo, todos eles seguiram a Jesus. E ele já alcançou milhões de pessoas, e aquela menina que entregou aquele panfletinho nem sabe disso. Porque ele nunca mais viu. Ela não deve fazer relação à pessoa dele. E ela nem sabe o quanto foi valioso o trabalho que ela fez. Talvez ela esteja, ou estivesse, né, se lamuriando com Deus, que ela não tem talento nenhum para fazer nada. A única coisa que o Senhor quer que nós façamos é negociar aquilo que recebemos. Amém? É negociar. Por isso que Jesus termina falando assim, olha, ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vem cá, tem ou não tem? Ao que tem, vai ser dado. E o que não tem, até o que tem ou não tem? Tem. É a pessoa que acha que não tem. E aí vive a vida assim, não, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu estou aqui guardando tudo aqui, porque um dia ele vai voltar, eu vou ter que me entregar a ele. E aí eu estou certinho aqui na minha vida, mas aí Jesus fala, você é um servo inútil. Porque o cúmulo do egoísmo é viver para si mesmo. O cúmulo do egoísmo é não olhar para fora e ver que aquilo que você tem pode contribuir com alguém. Entende o que eu falo? Sim ou não? Essa vida é uma vida egoísta, embora tenha aparência de ser santa. Embora tenha aparência de ser santa. Há muita gente vai ser pego nesse dia com a sua capa de santidade, porque fui fiel até o fim, vai ouvir do Senhor, servo inútil. Você não teve utilidade nenhuma. É aquele servo que quando morrer vai estar escrito na lápide dele assim, olha, devolvido sem uso. Devolvido sem uso. Devolvido sem uso. Não foi útil para nada, não serviu para nada, não fez nada na vida, não fez nada com aquilo que recebeu. Amém? A graça, amados, a salvação que encontramos, a pérola que encontramos, entende? O Senhor que nos abraçou, que nos conquistou, que nos arrancou das trevas, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não foi só para nos salvar, é para nos usar. Nós somos soldados desse reino. Trabalhadores, nós temos uma missão, e aí Jesus aponta a missão. No final ele fala assim, olha, no dia do grande julgamento eu vou separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Por quê? E aí ele começa a falar sobre o amor fraternal, o amor ao próximo que nós temos que ter. Ele fala assim, por quê? Porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava enfermo, você não me visitou, estava preso, você não foi me ver. Mas, Senhor, quando foi que eu te vi dessa forma? Eu estou aqui todo dia botando meu joelho no chão e orando e falando contigo, nunca vi que você tinha nenhuma necessidade na vida. Quando foi que isso aconteceu?
quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, a mim você deixou de fazer. Nós temos uma missão. Amém? Nós temos uma identidade e temos uma missão para cumprir. E não podemos ficar desapercebidos do que ou por que nós fomos chamados. Amém? Você sabe quando é que eu encontro essas coisas? Um dia desse eu encontrei um irmão vindo para a reunião, falando, não, eu preciso da reunião, porque eu preciso me alimentar. Sabe qual é o motivo que a gente se reúne aqui? Quem sabe? Nós viemos aqui adorar o Senhor. Nós viemos aqui celebrar a vitória. Amém? Nós viemos aqui porque uma instruçãozinha nos ajuda a como praticar o nosso dia. Na verdade, nós comparecemos aqui para que isso aqui seja o resultado da nossa semana com Deus. E quando nós fazemos as coisas com o motivo correto, cara, que coisa bela que acontece. Pensa, galera do louvor aí. Quando a gente pega nos instrumentos para a gente, vamos louvar o Senhor, todo mundo com o maior desejo de adorar o Senhor, como é que fica isso aqui? Um trono de adoração. Não precisa nem tocar e cantar, Paulo Ricardo. É só... dá só o tom. E todo mundo... querendo adorar, porque a minha semana já foi uma semana boa. Amém? Quando a gente traz alguém embaixo do braço, a gente fala assim, você precisa conhecer a família. Você precisa estar em família. Precisa conhecer a cada um. O que o Ziel fez hoje aqui é muito importante. Muito importante mesmo, mas é conhecer a família. Eu descobri, por exemplo, que você, em 2008, esteve entre nós e era ímpio ainda. Que beleza. Conhecia nem o Senhor. Como é que eu ia saber disso, cara? Se a gente não tivesse junto para falar. A gente precisa ser conhecido no meio da família. Alguém que nasce no reino, ele é conhecido no meio da família, é igual uma criança, né? Quem conhece já o filho da Vivi? Ninguém, amado. Só quando nascer que a gente vai ver, cara. Nasceu na família. Aí a gente pode falar, que lindo, que bonitinho, que... Não vale da Priscila, né? Olhando lá na Ultra. Aí, que linda ela, né? O neto fica zoando ela. Priscila é linda. Só vê quando nasce, que é lindo ou não. A gente tem que nascer no meio da família. Nós temos que ser batizados no corpo. Por quê? Porque a nossa vida faz parte um dos outros. Entende o que eu estou falando? Amém? Nós precisamos aqui exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quantos me entendem? Amém? Podemos orar? Eu quero orar a Deus. Eu tenho meditado desde então, o dia que eu li essas parábolas. E você sabe o que mais me assusta? É o sentido de urgência que nós temos hoje. Porque nós vivemos a iminência da volta de Jesus. Nós vivemos no tempos findos. O Senhor vai voltar. E é um momento que a igreja tem que estar preparada. É um momento que a botija tem que estar cheia de óleo. As lâmpadas têm que estar cheias de óleo. E vou te falar uma coisa, tem que ter para sobrar. Você sabe o que fez a igreja adormecer, as virgens adormeceres? Foi a demora da volta. Porque nós achamos que demora, que não vai ser para o nosso tempo. Nós olhamos para a geração e falamos assim, não, talvez não seja na nossa geração. Seja na próxima que Jesus vai voltar.
Eu prefiro ficar com a palavra que ele falou: vigiai, porque você não sabe a hora. Vigia. Você não sabe que hora vem. Amém? Vigia. Busca do Senhor. Busca encher tua lâmpada. Busca intimidade com Deus. Busca acordar para a vida. Deixa de ser distraída. Pensa na igreja distraída, que flerta com o mundo, que se permite um monte de coisa, achando que Jesus vai tardar. Pois ele vem sem demora. Amém?